Bem, pessoal, na nossa última aula nós falamos sobre linkage e nesta aula aqui nós vamos resolver alguns exercícios juntos. Esse exercício é da Unesp e ele diz assim: se um mapa genético ou mapa cromossômico, a mesma coisa, a distância entre os loci, loci é em latim plural de locus, locus é o local do gene, tá? Então, se um mapa genético, a distância entre os loci A e B é de 16 morganídeos, morganídeos é a unidade de distância, podia ser UR, que também é a mesma coisa, unidade de recombinação. Então, 16 é a distância entre os dois aqui, azão ou bezão. Podia falar azinho e bezinho, dá no mesmo. Qual a frequência relativa dos gametas, azão, bezinho, azinho, e bezinho, produzidas pelo genótipo azão, bezão, azinho, bezinho? Bom, então vamos lá. Primeira coisa aqui, ó, nós temos que o indivíduo aqui original é azão, bezão, barra, azinho, bezinho. Então, o azão está ligado com o bezão e o azinho com o bezinho. Portanto, esta configuração é a configuração cis. Por quê? Porque estão os dois dominantes, dois alelos dominantes em um cromossomo e os dois recessivos no outro. Portanto, os gametas azão, bezão e azinho, bezinho são os parentais. Por que parentais? Porque são iguais o original, o ser que originou aqui, o pai ou a mãe, o indivíduo que originou esses gametas. Quem são os gametas recombinantes? São justamente o contrário desse daqui. Então, um azão com o bezinho e o bezão com o azinho. Então, esses aqui são os recombinantes. Veja, se a distância entre os genes é 16, qual é a frequência de recombinação ou frequência de permuta? 16%. Só que 16% sendo metade desse tipo e metade desse tipo de gameta, ou seja, 8% aqui, 8% aqui. Tem alguma alternativa que tem 8 e 8%? Opa, tem aqui, ó, alternativa C. Tá? Então, essa é a alternativa. Está fácil, né? Mas vamos supor que tivesse mais alguma alternativa que também tivesse 8%. E aí, como que eu vou saber qual que é uma, qual que é outra? Aí eu vou olhar a porcentagem, no caso aqui que eu sei que é 8%, porque 16 é a distância, então a porcentagem, a frequência é 16% de recombinantes. Metade, 8 e 8. Então, 8%. Só que tem que ser 8% dos recombinantes. Então, não pode ser, por exemplo, se fosse na alternativa A, tivesse 8% aqui, ó, na primeira coluna. Azão, bezão não é recombinante, ó, é o parental. Quem que é o recombinante? O azão com o bezinho. Um dominante com recessivo, tá bom? Então, a alternativa está batendo, ó, 8 e 8, azão, bezinho, olha ali, e azinho, bezão. Tudo bem? O próximo. Qual a sequência mais provável dos genes A, B, C, D localizados no mesmo cromossomo? Estão ligadinhos, linkage, apresentando as seguintes frequências de recombinação. Então, ele dá as frequências aqui, 17%, 30%, a porcentagem de cada um. O que é essa porcentagem? A distância entre eles. Então, por exemplo, o A e o B estão a uma distância de 17 unidades. CD está mais distante, 30%, e assim por diante. Como que eu faço para descobrir isso? O que ele quer, na verdade, é saber qual é a sequência que eu tenho. Então, por exemplo, primeiro é o gene A, depois é o B, depois é o C, depois é o D, ou é o gene A, C, B, D. Qual é a sequência dos genes que eu tenho? Então, olha aqui, ó. O que eu faço? Primeiro, qual que é a maior distância que eu tenho? A maior distância é a maior porcentagem. Quem é a maior porcentagem? Aqui, ó, A D, 35%. Então, os mais distantes é A com D. Então, eu coloco o A numa ponta, o D na outra. Tá? Então, a maior distância vai ser aqui, ó, 35 unidades. Ou 35% de recombinação, né? Qual é a menor frequência, a menor distância? Aqui, ó, AC, 5%. Então, coloquei aqui, ó, pertinho do A, quem está mais próximo do A é o C, porque está com a menor distância, porque é a menor frequência. Tá? De A até D é 35. Se você olhar aqui, ó, CD ou DC, tanto faz, está dando 30. Ó. CD, 30. Bate. 30 mais o 5 daqui dá 35% aqui embaixo. E BD, 18%. BD, 18%. Então,
essa é a sequência que eu tenho. Então, a sequência ficou A, C, o C é o mais próximo do A, olha, 5%. Depois o B e depois o D que está no final. Você nem precisaria montar o B aqui, né? Só pelo AC e o AD você já descobre que o B tem que estar nesse meio. Então, o que acontece? Qual é a sequência que eu tenho? AC, BD, alternativa B. Está aqui, ó. O próximo. Consideremos dois pares de genes Czão, Dzão, barra Czinho, Dzinho. Ó, de novo, configuração cis. Os dois dominantes juntos, barra os dois recessivos no outro cromossomo. Supondo-se que ocorre crossing over. Então, tem ali o troca-troca, a recombinação. Entre eles, numa frequência de 16%. Os gametas formados serão... Gente, de novo, semelhante àquele primeiro exercício. Se eu tenho 16% de recombinação, vão ser 8 e 8%. Ou seja, 8% de um tipo de gameta recombinante, 8% do outro. Tem alguma alternativa que tem 8 e 8? Tem C de novo. Ou seja, já matou. Exercício fácil. Por quê? Porque não tem outra opção aqui. Tá? Mas vamos lá. Vamos supor de novo, como eu falei lá na questão anterior. Se tivesse duas alternativas com 8 e 8%, como que eu vou saber qual é a alternativa correta? É só olhar o quê? Olhar a configuração que eu tenho. O original é Czão, Dzão, Czinho, Dzinho. Então, os parentais vão ser iguaizinhos a esse daqui. Mas como serão os gametas recombinantes? Os recombinantes seria trocar, né? Um maiúsculo, um aqui Czão, no caso um dominante, com um recessivo. Então, Czão, Dzinho. Bateu? Bateu. Ó, 8% Czão, Dzinho. E o outro 8%, o Dzão com o Czinho. Ou Czinho com Dzão dá no mesmo. Tá? Tá certinho. E ó, deu 8 e 8, dá 16%. Né? Sobram 84% para chegar no 100%. Metade é 42, 42. Ó, 42 Czão, Dzão, igual ao original, igual o pai aqui, o parental. E 42% Czinho, Dzinho. Tá aqui, ó, igual também o parental. Alternativa C. Olha ali, ó. Os recombinantes aqui, que fez o troca, 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 e os parentais. Então, ficou Czão com Dzão, Czinho com Dzinho. 42%, 42%, 8 e 8. Lembrando que sempre a porcentagem é menor dos recombinantes. Próximo exercício último. Considere o seguinte cruzamento. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Um duplo heterozigoto com Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Um duplo homozigoto recessivo. Tá? Bem, aí o que aconteceu? Tem lá, tantos 40 nasceram assim, 160 assim, 160 assim e 40 azinho, azinho, bezinho e bezinho. O total deu 400. Tudo bem. Primeira coisa, tenho 400 no total e aqui são os que nasceram. Quem são os recombinantes olhando aqui no resultado? Desconsidera o 400 que é o total. Só olhando esses quatro, a primeiros aqui, ó. Esses quatro primeiros números. Quem são os recombinantes? Quem são os parentais? Recombinante é o menor. Menor quantidade, menor frequência. Então, esse aqui, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, que nasceram 40, é um dos recombinantes. E o outro, esse aqui, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, é o outro recombinante. Daniel, se eu olhar ali, parece com os pais, né? Parece com os parentais. Mas aqui, veja, ele não colocou se é cis ou se é trans, né? Porque ele não colocou aquela barrinha para analisar. Ele simplesmente colocou o genótipo. Como que eu analiso? De novo, sempre eu vou descobrir o recombinante ou o parental pela quantidade que eu tenho. Então, se são as menores quantidades, esses aqui vão ser os recombinantes. E esses dois caras aqui são os parentais. Ok. Aí ele pergunta, o genótipo do indivíduo heterozigoto e a taxa de permutação entre Azinho e Bzinho. Podia falar Azão e Bzão? Dá no mesmo. Vamos achar a taxa de permutação primeiro? Então vamos lá. Como que eu faço? Olha aqui, ó. Total de indivíduos é 400. Nasceram 400. Desses, 80, 40 aqui mais 40, são os recombinantes. O que eu faço? Faço uma regrinha de 3. Simples. 400 é 100%, 80 é X% de recombinante. Qual deu? 20%. Então, 20% é a taxa de recombinação. Tem alguma alternativa que tem essa taxa? Opa, alternativa B. Pronto, já matou o exercício. Mas se eu tivesse
duas. Vamos supor que tanto a B quanto a C fossem 20%. Aqui a C é 40%, mas vamos supor que fosse 20%. De novo, como que eu ia saber qual é a correta? É a B ou é a C? O que eu vou fazer? Ele pediu, além da taxa, ele pediu o genótipo do indivíduo heterozigoto. O que é o heterozigoto para as duas características? Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Vamos olhar aqui a letra B? Ó, ele tem um Azinho e um Azão. Azão, Azinho, heterozigoto. Um Bzão e um Bzinho, também é heterozigoto. Então, esse é heterozigoto e tem 20%. Então, está correto. A letra C. Vamos supor que ao invés de 40% fosse 20%. Ele tem um Azão contra Azão. Isso aqui não é heterozigoto. Para o B, ele é heterozigoto. Bzão, Bzinho. Mas o A não. Então, mesmo que aqui fosse 20%, isso aqui estaria errado porque ele não é heterozigoto. Então, quem que é heterozigoto aqui nessa história? A letra A, ó, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, só que a porcentagem está errada, está 10, seria 20. A B, que é a alternativa correta. A letra D não, porque ó, tem Azinho, Azinho, Bzão, Bzão, tudo homozigoto. E a letra E também é heterozigoto. Tem um Azinho e um Azão, um Bzão e um Bzinho. Heterozigoto, heterozigoto. Só que a porcentagem também está correta. Está errado, tudo bem? O único que está correto aqui, alternativa B. Então, era isso, pessoal. E até a próxima aula. Um grande abraço.